E aí, tudo bem? Você sabia que toda e qualquer função ela pode ser representada através de um gráfico? No vídeo de hoje, nós vamos ver o passo a passo de como se proceder na construção dos gráficos de funções. Não sai daí que é logo depois da vinheta. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, o que nós vamos ver hoje é a construção de gráficos de funções, né? A gente vai ver uma abordagem geral de construção de gráficos, certo? Em videoaulas mais à frente, a gente vê, digamos assim, como construir gráficos mais específicos, né? Gráficos de funções afins, gráficos de função quadráticas, né? Hoje a gente vê de maneira geral, digamos assim, certo? Como fazer, como proceder para se construir, se representar uma função em um gráfico, ok? Então vamos lá. Primeira coisa aqui é o seguinte, deixa eu só acertar tudo aqui. Pronto. Então, ó, se a gente tem uma função, né, função conhecida como definida aí como f, né, conhecendo o seu domínio e a sua lei de formação, certo? Se a gente conhece, por exemplo, o seu domínio e a sua lei de formação, né, y igual a f de x, lembrando que no lugar desse f de x aqui virá, por exemplo, uma fórmula, né, que é a nossa lei de formação, certo? E conhecendo também o seu domínio, a gente consegue representar o seu gráfico. Basta a gente, digamos assim, considerar duas situações aqui para o nosso domínio, certo? Na primeira situação, a gente tem o que a gente chama de domínio finito, certo? Esse domínio é uma quantidade finita de números, certo? Então, como é que acontece? É dada uma função, né, relacionando aí os dois conjuntos, ok? E também é definido, né, o seu domínio. Obviamente, aqui também vai ser definido, né, na função aqui é definido também a sua lei de formação, né, porque para montar o gráfico eu tenho que conhecer a lei de formação da função, certo? Então, a função f, sei lá, 5x mais 1, certo? De A, que relaciona A para B, né, dois conjuntos aqui, de modo que o seu domínio, né, lembrando que domínio é sempre o primeiro conjuntozinho aqui, ok? Digamos assim, essa quantidade de elementos aqui. São esses elementos aqui que estão no nosso domínio, né? Então, feito isso, a gente consegue construir, representar essa função aí em gráfico, ok? Outra possibilidade que a gente pode ter é a questão de ter um domínio infinito, certo? E aí vai aparecer também, né, aí a função, a sua lei de formação, né, os conjuntos que ela relaciona, e aí a gente pode ter a situação seguinte, ó, por exemplo, veja que nesse caso aqui, né, para esse caso aqui, a gente tem que A é igual a R, né, ou seja, o seu domínio é igual a todo o conjunto dos números reais. Então, perceba que aqui, ó, no domínio, nessa primeira aqui, no domínio eu tenho apenas 1, 2, 3, né, 4, 5, 6 elementos, enquanto aqui, né, nesse segundo caso, eu tenho uma infinidade de números, né, que é o conjunto dos números reais, ok? Ou também pode acontecer do seu domínio ele vir representado aqui através de um intervalo, né? Seria do menos 3 ao 5, por exemplo. Né? Considerando que a gente estivesse pegando esses números aqui, né, no conjunto dos números reais, né? Então também teríamos infinitos números. Né? Apesar de aparecer do menos 3 até o 5, só entre o menos 3 e o menos 2, por exemplo, existiriam aí, ou melhor, existem infinitos números. Não é isso? Então, como é que pode ficar? Né? Ou melhor, quais são os passos para se montar um gráfico de uma função? Né? Então, primeiro, a gente vai construir uma tabela, certo? A gente vai construir a tabela. Nessa tabela, eu vou pegar alguns dos valores de x, né, que pertencem ao domínio, e também eu vou ter aqui os valores de y, que são correspondentes, certo? Como é que eu obtenho esses valores de y? Substituindo cada valor do x, eu substituo cada valor do x, certo? Na lei de formação da função, e aí eu encontro o valor para y, né? O valor determinado para y, certo? Depois disso, o que eu faço? Eu vou montar pares ordenados com os valores x e y, certo? E vou localizar esses pares ordenados no plano cartesiano, certo? No nosso plano cartesiano. E aí, vale lembrar o seguinte, se você não assistiu ainda a aula sobre plano cartesiano, eu vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima, né? Vai falar como se localiza pontos, né? A questão das coordenadas, os quadrantes, enfim, tudo isso.
né, para você ficar conhecendo, porque a gente vai precisar localizar esses pontos, esses pares ordenados, certo? Então, vamos pegar só um exemplo geral aqui, de forma geral. Então, por exemplo, a gente tem aqui a nossa tabela. Ó. A gente vai montar a tabela com esses elementos, né? Percebam que aqui são os valores aqui que eu tenho para A, lá naquela primeira parte lá, né? Quando a gente tem um domínio finito, né? O A era justamente esses elementos aqui, ó, certo? Então, veja, o X são os valores que pertencem ao domínio, certo? Então, lá, como a gente teve que o conjunto A, que é o domínio, era todos esses elementos, você coloca esses elementos aqui. Y igual a f de x. Então, vai vir aqui a lei de formação, né? Você substitui o x na função por cada um dos valores aqui, obtém um valor correspondente para o y, e aí você monta o par ordenado xy, certo? Mas vamos pegar aqui um exemplo onde a gente tem a função, onde a gente tem alguns valores aí, certo? Então, vamos aqui pegar o nosso exemplozinho. Seja f, né, uma função definida por y igual a 3x, perceba que eu tenho a lei de formação da função, ó, y igual a 3x, né? Eu quero construir o gráfico de f, sabendo que o A são esses elementos aqui, ó, no conjunto A, certo? O conjunto A é quem? O conjunto A é o domínio, né? São os valores aqui, são os valores do x, não é isso? Então, o primeiro passo que você vai fazer é o seguinte, o primeiro passo que você tem que fazer aí é montar a sua tabela, ok? Então, percebam que aqui, ó, na colunazinha do x aqui, ó, eu coloquei, certo? Eu coloquei todos os valores que é dado lá no meu domínio, não é isso? Todos os valores que é dado lá no meu domínio. Deixa eu só voltar aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, certo? Os valores do A, então, são os valores de x. Então, eu vou colocar esses valores lá, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A partir daqui, o que eu vou fazer? Perceba que eu já tenho, ó, a lei de formação. É 3 vezes x, né? Então, em cada linhazinha dessa, eu vou substituir o x pelo valor que é dado e vou encontrar o valor de y correspondente. Com isso, eu consigo montar quem? Eu consigo montar o meu par ordenado, certo? Que é quem eu vou precisar. Então, vamos nessa? Ó, primeiro passo aqui, substituindo, né, o x por menos 2. Né? Vai ficar 3 vezes menos 2, então eu vou ter que y é igual a menos 6, certo? Então, de novo, ó, 3 vezes x é a minha função. Né? Como eu estou considerando nessa linha aqui o x é menos 2, então vai ficar 3 vezes menos 2, certo? 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, eu obtive um valor para y, não é verdade? O y aí é igual a menos 6. Okay? E aí eu vou montar o par ordenado. Como assim montar o par ordenado? Veja, o par ordenado não é um valor de x e um de y, não é isso? Nessa ordem. Então, quem for o valor de x que eu utilizei nessa linha? Ó, menos 2. Quem for o valor de y? Esse aqui, menos 6. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Só vou montar o meu par ordenado, certo? Que vai ser menos 2 e menos 6. Você vai fazer isso para todos os valores do x, certo? Então, na segunda linha, eu vou substituir x por quem? Por menos 1. Né? Tá aí ele aí, ó, menos 1. Certo? Então, vai ficar 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3, não é isso? Então, eu tenho o valor correspondente de y aqui, menos 3. Quem é o par ordenado? Você pega o valor do x, ó, que é esse primeiro aqui, né? E pega o valor do y, ó, que é esse que você acabou de determinar. E aí você monta seu par ordenado, certo? Menos 1 e menos 3. Faz com todos os valores da tabela aí. Então, vai ficar na terceira linha 3 vezes 0, né? Y igual a 3 vezes 0, que vai dar o próprio 0, né? Então, quem é o par ordenado? 0 e 0. Para a quarta linha, né? Vai ficar 3 vezes 1, você vai estar trocando x por 1, vai dar o próprio 3, não é isso? Quem é o par ordenado? 1 e 3. E na última linha, 3 vezes 2, certo? Que vai dar 6, certo? E aí o seu par ordenado é 2 e 6, tranquilo? Construir a tabela, construir os pares ordenados. Qual é o próximo passo agora? É desenhar o nosso gráfico, né? Desenhar mesmo, fazer o nosso gráfico. Então, vamos lá. Nosso gráfico, né, é um sistema cartesiano. Então, você vai pegar dois eixos, x e y, né? Dois eixos orientados a x e y, certo? E aí você vai precisar de quem? Você vai precisar dos seus pares ordenados que você acabou de montar lá no passo anterior, na sua tabela. Beleza? Então, peguei aqui todos os meus 5 pares ordenados que eu montei lá. Ok? Então, vamos lá. Eu vou localizar o meu primeiro par ordenado, certo? Que é esse aqui, meu primeiro par ordenado. Localizando ele. Esse meu primeiro par ordenado é menos 2 de x, né? Sempre o primeiro valor é o valor de x. Então, é menos 2 de x e menos 6 de y. Você vai lá no eixo x, procura o menos 2, ó.
vai lá no eixo y, procura o menos 6, certo? Você associa eles dois, né? Então, você montou o seu par ordenado. O meu segundo par ordenado aí é menos 1, né? Que eu até já coloquei lá, já apareceu. Menos 1, né? E menos 3. Então, você vai no eixo x, procura o menos 1, vai no eixo y, procura o menos 3 e associa eles dois, ó. Certo? O terceiro par ordenado é 0, 0. Né? 0, 0 é a origem, é o encontro dos dois eixos aí. Beleza? O nosso quarto par ordenado é 1 e 3. Localiza 1 no eixo y, localiza 3 no eixo x, certo? E aí você associa eles dois também. Faz a mesma coisa com o último, né? Localiza 2 no x, localiza 6 no y, e aí você associa eles dois. Pronto. Está aí montado o gráfico da função. Professor, é só fazer isso? Só fazer isso. Certo? É só fazer isso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Beleza? Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. A gente tem mais dois exemplos para aprofundar, para estudar o que acontece com esses gráficos de funções. Ó, pegando aqui mais esse exemplo, né, seja f de z em z, então veja, aqui eu estou associando números inteiros para números inteiros, certo? Definida por... Então, aqui me é dado também a lei de formação, né? Y igual a 2x mais 1. Então, eu quero construir o gráfico, certo? Aí agora você já deve estar se descabelando. Mas como agora o meu, digamos assim, o meu domínio é infinito, não é verdade? Porque o conjunto dos números inteiros é infinito. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar todos os números inteiros para calcular? Lógico que não. Né? Até porque seria impossível isso aí. O que é que você vai ter que fazer? O que você vai ter que fazer? Você vai escolher alguns valores. Se não for dado aqueles valores de x, você vai escolher. Você escolhe os valores de x que você quiser, certo? Então, você vai montar a sua tabela. Eu escolhi esses valores aí. Ó. Quando você for montar seu gráfico, você pode escolher o valor que você quiser, beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Do mesmo jeito, ó. Venho aqui para a função. Onde tiver um x aqui na função, certo? Eu vou trocar por quem? Eu vou trocar por esse valor aqui, ó, que está na linha em questão, não é? Então, nessa linha aqui, eu vou trocar x por menos 1. Nessa linha, eu vou trocar x por 0. Aqui, eu vou trocar x por 1. E aqui, eu vou trocar x por 2. E vou ver que valores de y que eu obtenho. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Então, na primeira linha, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 1, não é? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, o y é menos 1. Quem é o par ordenado aí? Ó? Menos 1, né? E menos 1. Na segunda linha, eu vou ter 2 vezes 0. É isso? Vai dar 0, mais 1 dá o próprio 1. Certo? Então, o valor de y é 1. Quem é o par ordenado? 0 e 1. Na terceira linha, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Não é isso? Então, eu vou ter aí y igual a 3, par ordenado, 1 e 3. E na última linha, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Assim. Então, quem é o par ordenado aí? 2 e 5. Depois disso, o que a gente vai fazer? Simples. Desenha o gráfico, né? Desenha o plano cartesiano, melhor dizendo. Pega os pares ordenados que você obteve, certo? E aí você localiza. Primeiro par, menos 1 de x, menos 1 de y. Não é assim? Associa eles dois. Segundo par ordenado, 0 de x, né? Quer dizer, no eixo x ele não se desloca nem para a esquerda nem para a direita, se desloca apenas uma unidade no y, não é isso? Então, você localiza lá no 1 do y. Terceiro par ordenado, 1 de x, 3 de y, não é verdade? Associa eles dois. E o último par ordenado é 2 de x e 5 de y. Então, associa eles dois, você montou o gráfico da sua função. Beleza? É só isso, é só isso. Ok? Então, quando o domínio é infinito, você vai escolher alguns valores para x. Quantos? Vai depender, às vezes, do exercício. Ele quer que você coloque com 5 pontos, aí você escolhe 5 para x, calcula 5 para y. Né? Vai depender muito digamos assim, do exercício que você está resolvendo aí. Certo? Tranquilo? A gente vai ver até mais na frente que com 2 valores a gente consegue montar, com 3 valores a gente consegue montar, né? Dependendo de qual seja o gráfico da função aí. Tranquilo? Então, vamos ver só mais um exemplo agora, né, que a gente vai evoluir essa ideia, vai amadurecer essa ideia um pouquinho mais para finalizar a videoaula de hoje. Vamos lá? Nosso exemplo é o seguinte, seja f de R em R definida por y igual a x mais 2. Não é isso? Então, quero construir o gráfico dessa função. Ó, de novo, eu tenho um domínio infinito.
né? E essa daqui tem um ingrediente a mais, digamos assim, né? Porque o conjunto numérico aqui ele vai mudar o nosso gráfico um pouquinho, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, vou escolher alguns valores para x, né? Eu escolhi esses 4, certo? Vou substituir na função aqui, trocando sempre o x pelo número em questão, não é isso? Então vai ficar o seguinte, ó, trocando x por menos 1, né? Dá menos 1 mais 2, resultado dá 1. Né? Y igual a 1, eu monto o par ordenado menos 1 e 1. Trocando x por 0, né? 0 mais 2, resultado 2. Né? Montando o par ordenado, 0 e 2. Trocando x por 1, né? Eu vou ter que 1 mais 2 é igual a 3. Certo? Par ordenado, 1 e 3. E trocando x por 2, resultado vai dar 4. Né? Então, eu vou ter o par ordenado, 2 e 4. Tranquilo, até aqui nada de novidade. Certo? Aí você vai desenhar o seu plano cartesiano. Assim, você vai pegar os pares ordenados que você acabou de determinar, ok? E aí você vai marcar eles no gráfico. Primeiro, menos 1 e 1, né? Associa os dois. Segundo, 0 e 2, né? A gente já viu que ele vai ficar lá em cima do 2. Terceiro, 1 de x e 3 de y, né? E depois, 2 de x e 4 de y. Tranquilo? Então, você montou os pares ordenados. Qual é a diferença desse gráfico para o próximo? A diferença é o seguinte, ó. Naquele anterior, a gente estava trabalhando com números inteiros, não é verdade? Então, existe o seguinte, entre um número inteiro e outro, não existe nenhum número. Ó, por exemplo, aqui estaria o menos 3 e aqui estaria o menos 2. Entre um e outro, não existe nenhum número, né? Isso com números inteiros. Nesse agora, eu estou trabalhando com números reais, não é verdade? Então, entre cada númerozinho desse aqui, eu tenho infinitas possibilidades de números aqui dentro, certo? Então, imagine que a gente vai fazer o seguinte, a gente pudesse pegar essa região do gráfico aqui, ó, a gente pudesse pegar essa região do gráfico aqui e pudesse ampliar ela para ver os númerozinhos menores lá dentro, né? Vamos ver se a gente consegue. Ampliamos, né? Ficou até aqui a questãozinha aqui da tinta, né, da minha caneta, mas isso daqui também não vai fazer diferença não. Y igual a f de x, deixa eu ver se eu consigo tirar, né? Eu acho que tirei. Aí. Então, ó, o que vai acontecer aí, nesse nosso caso? Né? Como a gente conseguiu ampliar, né? Como a gente conseguiu ampliar aqui esse nosso gráfico, imagine agora que eu vou pegar, por exemplo, valores menores aqui dentro, porque agora eu estou trabalhando com números reais, certo? Então, imagine que eu consigo pegar um valor menor aqui, entre 1 e 2. Olha o que vai acontecer, né? Olha o que vai acontecer aqui, se eu pegar um valor entre 1 e 2. Ó, pegando aqui, por exemplo, o 1,5, né? Está entre 1 e 2, pegando bem na metade aqui. Quando eu substituir, eu vou ter o 3,5, não é x mais 2? Então, quando eu fizer 1,5 mais 2, eu vou ter 3,5. Eu vou obter outro valor para y lá em cima. E aí eu consigo montar outro par ordenado, consigo associar eles aqui, não é? Então, veja que eu posso pegar também o 0,5, está entre 0 e 1, não é? Quando eu substituir, como é x mais 2, vai ficar 2,5, não é assim? E aí, como é que vai ficar? Né? Eu vou ter outro par ordenado, não é isso? E vou ter mais um ponto. Agora, imagine que a gente tem, por exemplo, infinitos pontos aqui no eixo x. Não é verdade? Aqui no eixo x a gente tem infinitos pontos, ó. Não é isso? Então, eu posso ir pegando números, né, colocando aqui onde eu quiser. Porque eu tenho infinitas possibilidades aqui para x. Então, eu posso ir colocando infinitos números aqui, certo? Só que para cada um número desse que eu pego aqui no eixo x, eu consigo associar um que está lá no y. E eu consigo mais um par ordenado, certo? E aí, vou pegar mais um aqui. Então, eu consigo associar mais um lá no y. E eu consigo outro par ordenado. Vou pegar mais um. Então, eu consigo associar outro no y. Formo outro par ordenado. Vou pegar mais um aqui. Consigo outro valor do y. E aí, vou formar outro par ordenado, certo? Então, perceba como é que ficou aí. Está parecendo o sistema solar aí, só que meio quadrado, né? Mas, enfim, como é que fica aí? Perceba que para infinitos valores do x que eu tenho, eu consigo infinitos valores de y e eu consigo infinitos pontos. Não é verdade? Então, se eu for localizando cada vez mais pontinhos, né, valores de x aqui, 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 eu vou conseguindo valores de y também e vou conseguindo pontos, né, que vão se intercalando aqui, certo? Como eu vou ter infinitos pontos aqui,
né? O que vai acontecer? Seguinte, percebam que esses pontos eles começam a formar o quê? Eles começam a formar uma retazinha, não é verdade? Então, para finalizar o nosso gráfico, né, como eu tenho infinitas possibilidades aí, você vai traçar a sua reta. Porque quando eu tenho infinitos pontos, né, eu consigo formar uma reta, certo? Então, nesse caso aí, você traça uma reta sobre os pontos da função. E aí você finaliza a construção do seu gráfico. Beleza? Tranquilo? Então, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, certo? Que eu vou responder vocês. Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.